Alô galera, Vascaínos aqui, Marcelo falando. Eu tava vendo aí hoje, né, o canal lá do Fábio Azevedo, e pela primeira vez, acho eu, né, pela primeira vez, ele, Fábio Azevedo, disse: errei. De vez em quando a gente tem que dar o braço a torcer, pedir desculpas e tal. Então, pela primeira vez, o Fábio Azevedo pediu desculpas por ter defendido a 777, né? E aí tinham 4 grandes defensores da 777 durante todo esse período, né? 5: Flávio Dias, Fábio Azevedo, Wellington Campos, Dieguinho e o Zé Colmeia, né? Desses todos aí, apenas o Zé Colmeia não é jornalista. O Dieguinho parece que durante a pandemia ele se formou, ou depois é formado, né? Então os 4 jornalistas que defenderam a 777 com todo o ardor, né? Antes e depois, né, do processo, antes de virar SAF já estavam defendendo, depois durante o processo de SAF também, 777 idem, né? Então hoje caiu aí mais um. Já tinha caído Flávio Dias, só que Flávio Dias caiu, né, como todo cara que não tem problemas em falar que errei, né? Ao invés de dizer que errou, né, que fez uma falsa análise, uma má análise, porque ele é jornalista, deveria ter uma capacidade investigativa maior que todo mundo, né? O jornalista está aí, né? Os que falam aqui, o jornalista deveria ter uma capacidade de investigação maior que todo mundo, né? Mas não. Flávio Dias não disse que errou, disse que foi enganado pela KPMG, assim como todos foram enganados pela KPMG, né? Então, sem entrar nesse mérito, já soltei vários vídeos sobre isso. Flávio Dias falou que foi enganado, mas parou de defender a 777, graças a Deus. O Fábio Azevedo, que eu tenha visto apenas hoje, né? E aí tem o Dieguinho, parou de falar da 777, né? Fez até lobby contra deputado ou vereador que se imiscuísse na política do Vasco para tentar defender esse clube centenário, né? Clube que ele diz que torce. Mas ainda temos então duas frentes, que é o Wellington Campos e que é o Zé Colmeia, que andam juntos, várias vezes faziam programas juntos, né? O Wellington Campos ia à loja do Zé Colmeia, ou o Zé Colmeia ia à Rádio Tupi, algo assim, né? Mas foi legal a gente ver aí que está caindo, né? Os egos estão caindo, devagarzinho, os caras vão entendendo a cagada que eles fizeram no Vasco, quanto prejudicarem o nosso clube e os 25 milhões de torcedores ou mais que o Vasco tem no Brasil e no mundo, né? Muito importante isso, a gente ter essa visualização aí dessa galera, né, jornalista e blá blá blá, que tinha que ter uma malandragem maior, né? Bom, já que eu falei de Fábio Azevedo, eu vou ver o vídeo dele. Achei lá que ele falou interessante. Não vou só meter porrada. Às vezes, quando tem alguma coisa interessante, eu falo também, problema algum, né? Ele disse coisa interessante, né? E eu também já tinha visto isso, mas só que não coloca um cara para jogar de meia. Tem colocado o Maxime para jogar pela ponta, né? Como um atacante por dentro ou por fora. Por fora a gente já viu que não vai dar certo, mas de vez em quando ele tenta uma profundidade, né? Não é da característica dele, a gente vê mais ele transitando pelo meio, né? Mas não colocam ele como meia. E o Vasco vem jogando com 3 volantes, e eu falei isso aqui bastante, né? Testa, porra, corrige. E não deixa aquele buraco que houve lá pro gol da Portuguesa, né? A zaga tem que andar, não deixar um buraco entre a volância e a zaga, claro, né? E um tem que ficar mais atento na parte de trás ali, né? Na frente dos zagueiros. Não pode haver erro, né? Os 3, bota para jogar. Jair,
Jair, Paulinho e Tietê. Tá com a falha na função de primeiro volante? Corrige, bota outro e tal. Mantém 2 mais avançados, né? Mas o que eu queria dizer do Fábio Azevedo é o seguinte: ele colocou lá uma enquete. O que você acha e tal, do Maxime e blá blá blá. Poderia colocar no lugar do Alex Teixeira. Não para tentar colocar na função que o Alex Teixeira não faz. Como assim, Marcelo? Coloca o Alex Teixeira para ser um ponta, com alguma profundidade, alguma correria, e não é esse cara, né? E supostamente também colocam ele para criar junto com o Coutinho. Então tira ele, bota para criar junto com o Coutinho, o Maxime, bota os 3 volantes, bota o Maxime e o Couto e o Verratti, e deixa o Couto e deixa o Maxime mais para compor o meio de campo, libera mais ainda o Coutinho, deixa ele flutuando, né? E o Verratti, ele ajuda muito, está sempre entregando, então não me preocupo muito com o Verratti, não. Eu acho que sim, né? E, por exemplo, o Hugo entrou muito bem, corrigindo ali já um posicionamento errado por falta de preparo físico, cansaço, né? Cocão também vem entrando bem. E a gente teve também o Payet entrando, o Bruno e o Maxime, né? Payet e o Maxime performaram, né? E é importante ter banco, né? Mas para fechar aqui o vídeo, né? Primeira parte foi falando de 777, né? Tinham 4 que defendiam ferozmente, agora só tem 2, né? Tinham 5 que defendiam ferozmente, né? Só tem 2 agora. Dieguinho, Flávio Dias e Fábio Azevedo pararam de defender. Tem o Zé Colmeia e o Wellington Campos. E nessa segunda parte agora do vídeo, eu dei uma colocada, trouxe a colocação aqui do Fábio Azevedo, que eu achei interessante, né? Colocar ele mais por dentro, meia criando e rodando, flutuando também junto com o Coutinho, né? Ficando mais próximo dos laterais. Bota os laterais para trabalharem mais e faz 1-2, né? Ou com o Maxime de um lado, ou com o Coutinho do outro, né? Bota os 3 mais no meio, os 3 mais fixos ali, trabalhando no meio de campo. Se não tem ponta, a gente tem que dar uma solução, né? E o Fábio Carilli falou o seguinte: quando eu fui contratado para dar alternativa, foi a palavra que ele usou na entrevista. Não vem atacante, se vier vem um, é pouco, muito pouco, né? Inclusive até o Verratti, mesma coisa do ano passado, a gente falou assim: olha, vai machucar, ele vai se machucar, vai ter cartão amarelo, cartão vermelho, virose, né? Então é complicado. Então, cara, ele apresentando alternativas aí, uma poderia ser essa, colocar aí o Maxime com mais intensidade que o Alex Teixeira, né? Do meio para frente, óbvio, vindo pouco no segundo terço, mais na transição defensiva, e na transição ofensiva mais próximo dos 2, do Couto ou do Verratti, né? E com os laterais apoiando também, e olho vivo aí nos 3 volantes, com a zaga sem afundar, a zaga avançando, a gente diminui os espaços aí para os adversários, né? Vi muita gente criticando, 4-1, tal, não sei o quê, não vale nada o jogo, o torcedor está comemorando. Cara, qual o problema do torcedor comemorar 4-1, cara? Né? Parece que tem gente que não gosta de ver o Vasco vencendo, né? Tem gente que não abre vídeo quando o Vasco vence. Tem gente que quando o Vasco ganha, vem para criticar a postura chata, né? Tal. Eu critico tudo que eu quero, mas não vou criticar o Vasco não ganha de 4-1, é meu time, porra. É o que tem aí, não tem jeito, né? Eu vou ficar me lamentando, a gente ganhou, mas não tem o Messi, a gente ganhou, mas não tem o fulano de tal, não importa, cara, né? 4-1, os times estão aí claudicando, todos eles, né? Vasco está no G4, estava fora, o posicionamento maluco que a gente quer entre os 5 colocados para jogar a Copa do Brasil do ano que vem, 2026, e torcer, ir ao estádio, gritar, comemorar, conversar de futebol, né? Aquela atitude comezinha de ficar sempre reclamando. Quem fala um pouquinho parece que está falando bem, os caras estão passando pano. Eu critico demais, mas com relação ao jogo, ao time, eu vou torcer, porra, né? Vou torcer
4-1 foi bom, fiz as minhas críticas no vídeo anterior, talvez em 2 vídeos anteriores, né? Expliquei lá a situação toda, né? Nunca dizendo que tá bom, mas eu tenho que torcer, tenho que ficar feliz. Acho que no mínimo o vascaíno, com tudo que tá tendo de ruim aí, ficou feliz dos últimos 2 jogos, vitórias. E se não tivesse ganhado, se a gente não tivesse ganhado os últimos 2 jogos, como é que ia estar? Mais reclamação, né? Tem gente que só usa o Vasco para falar mal o tempo inteiro, criticar sem ter crítica, né? A gente critica quando tem que criticar, que tem muita coisa errada, mas não vou impedir e não vou dar recado para o torcedor do Vasco não torcer ou não ficar feliz. O torcedor do Vasco faz o que ele quiser, porra, né? Parece que é um lobby. Você e tal não pode falar bem do Vasco porque 4-1 e blá blá blá. Pô, que se lixe isso aí, né, cara? Tô preocupado com isso não, tô preocupado em cobrar, como eu cobro direto aqui, né? Cobro demais. Mas também quando meu time vence, eu fico feliz, porra. 4-1 e tal. Eu sei que é contra a Portuguesa, não vale nada, é um carioquinha, né? Mas é alguma coisa que a gente tem que ter de alento. Então, para que se vê um jogo? Só para reclamar, para criticar, ficar puto? Comigo não é assim, não. Se gostou do comentário, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ver meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus, até o próximo vídeo.